Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia repreendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ao longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Querido e eterno Deus, Tu que és Criador dos céus e da terra, nós nos rendemos a Ti mais uma vez e nos aquietamos diante de Ti. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, que eu diminua e que Tu cresça, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de assentado e vestido. Assentado e vestido. Por quê? Porque outrora este homem vivia assentado e nu. O interessante, o que antecede a chegada de Jesus na terra dos Gerazenos, foi quando se levantou grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Qual aprendizado que você tira para a sua vida nessa noite? Que lição você vai levar para você? Logo no início da introdução, tempestade se levanta, o mar enfurecido, o vento forte batendo contra aquele barco. Os discípulos estavam amedrontados, apavorados, e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Quietude, paz, sossego, descanso, certeza, esperança, fé, amor, perseverança. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículos 4 e 5. Seus discípulos, cheios de pavor, o despertaram lhe dizendo: mestre, não te importas que pereçamos?
ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Está no capítulo 4 de Marcos, versículos 38 e 39. Chegando Jesus em Gerasa, que é a terra dos Gerazenos, ele se depara com um homem que morava habitualmente nos sepulcros, ou entre as sepulturas. Este homem alcançou um estado tão extremo que não podia ser amarrado por ninguém, nem mesmo com cadeias. Simplesmente ele quebrava todas as correntes, todas as cadeias que lhe prendiam, ele despedaçava. A impossibilidade de prender esse homem foi dramaticamente enfatizado pelos termos e tempos vigorosos. Veja bem, os grilhões eram usados nos pés. Quantas vezes ele foi amarrado, estraçalhou as cadeias e esmigalhou os grilhões. Ninguém o podia subjugar. Original grego que indica que ninguém possuía força suficientemente para amansar esta besta humana. É muito forte. Original grego indica que ninguém possuía força suficientemente para amansar essa besta humana. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com vocês nesta noite é: somente eu posso fazer. Existem coisas na vida de um homem e na vida de uma mulher que somente ele, que somente ela pode fazer, que somente você, que somente eu, que somente nós podemos fazer individualmente. Versículo 2 a 5. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Enquanto que as pessoas fugiam desse endemoniado de Gadara, como é conhecido em outras versões, ele saiu dos sepulcros onde morava e foi ao encontro de Jesus à beira-mar. Você entendeu? Enquanto que ninguém podia prendê-lo, até mesmo com cadeias, com grilhões, com correntes, as pessoas fugiam dele. Mas interessante, ele sai dos túmulos, ele sai dos sepulcros e vai em direção a Jesus. O que me salta aos olhos é que ele tinha conhecimento de quem era Jesus. Uma indicação notável do conhecimento sobrenatural. O endemoniado de Gadara tinha consciência do nome humano de Jesus e também de sua divindade. Embora, ao que parece, fosse o primeiro encontro com Jesus. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. A primeira coisa que acontece com esse homem é que ele toma uma decisão. Ele vai fazer exatamente o que ninguém poderia fazer por ele. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Você percebe que foi ele que veio ao encontro de Jesus e não Jesus que foi ao encontro dele. Aparentemente foi ele que foi ao encontro de Jesus e não Jesus que veio ao seu encontro. Aparentemente. Mas por que, pastor, aparentemente? Partindo do pressuposto que não havia resolução humana para o estado espiritual, emocional e físico desse homem. Espiritual por quê? Espiritual porque ele estava escravizado por uma legião de demônios. Emocional porque ele não tinha domínio sobre suas emoções. Físico porque ele andava de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Só havia uma solução, só havia a única esperança. Qual era? A
aquele que veio para libertar os cativos da prisão. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias. Olha o que Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus termina dizendo assim: o que vocês veem é as escrituras se cumprindo. Por quê? Porque o profeta messiânico Isaías vai predizer exatamente este momento que Jesus está vivendo. E Jesus está lendo as escrituras sobre ele. Que ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para restaurar, para pôr em liberdade os cativos. Aleluia. Segundo, ele se prostra aos pés de Jesus. Meu amado, minha irmã preciosa, é um demônio, é uma legião de demônios se prostrando aos pés de Jesus. Por que você teme? Por que você procrastina tanto? Por que você adia tanto? O que Deus tem para fazer na tua vida? O que Deus tem para fazer na vida dos teus filhos, na tua família, na vida do teu marido? E muitas vezes ficamos de longe, ficamos acuados, como se estivéssemos acorrentados em grilhões, em cadeias, e não avançamos. Nos alegramos ali um momento, passamos um momento, um frisson. Depois as lutas, elas vêm com mais furor, com mais força. Enquanto você não se arrepender, enquanto eu não se arrepender, enquanto nós não nos arrependermos e nos entregarmos por completo àquele que tem cuidado de nós, veremos como fosse uma gangorra. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje estou bem, amanhã estou mal. Hoje fui bem sucedido, amanhã fui mal sucedido. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Você tem a plenitude de Cristo na sua vida. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mesmo ele não tendo domínio sobre suas funções cognitivas, ele rompe essa barreira, a barreira da impossibilidade. Por quê? Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você ama, quando você entende seu chamado, sabe o que acontece? Satanás prepara suas arapucas, suas armadilhas, e ele mesmo cai. Esse homem consegue romper a barreira da impossibilidade, porque assim como ele não se mantinha preso externamente, a legião de demônio que estava nele queria continuar exercendo domínio sobre aquela região. A prova disto é o primeiro pedido que eles fazem para Jesus. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Você prestou atenção nisso aqui? Olha para cá, olha para cá. Quando Jesus pergunta para ele: quem você é? O que ele responde? Meu nome é Legião. Por quê? Somos muitos. Ele pede, ele insiste para que Jesus não mandasse ele para fora do país. Eita papai, veja bem, quando ele faz esse pedido para Jesus, que Jesus não mandasse eles para fora do país, eles temiam. Quem era que temia? Os demônios, a legião, temiam ir ao lugar da prisão, onde teriam que permanecer sem corpo até o julgamento final. Somente Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, pode transformar uma vida, a vida de um homem e a vida de uma mulher, libertando, curando, restaurando, restituindo, quebrando maldições hereditárias, revestindo-nos com uma vida nova. Porém, nos leva para uma vida pautada na sua palavra, para uma vida fundamentada na rocha, onde suportará as intempéries momentâneas, onde o vento vem com toda a força, mas essa casa permanece intacta, permanece em pé, porque ela é firmada na rocha, ela é firmada em Jesus, ela é firmada em princípios, ela é firmada num coração que não cocheia,
um coração que não duvida, um coração de um homem e de uma mulher que não tem um ânimo dobre. É um homem que tem permanência, é um homem que sabe o que é o sacerdócio, é a mulher que sabe o que é ser sacerdotisa, é a mulher que sabe o que é ser uma mulher virtuosa. E muitas vezes nós esquecemos esses princípios. Segundo ponto, muitos anunciarão. Qual o primeiro? Somente eu posso fazer. Tem coisas na sua vida que só você pode fazer. Deus vai fazer a parte dele. Mas se você não fizer a sua parte, querido, pode chorar. Pode se ajoelhar. Pode se humilhar. Pode clamar. Mas se você não sair do canto e você não ir fazer o que Deus está mandando você fazer, você sempre vai ter essa vida miserável. Então tem coisas que só eu posso fazer. E o segundo ponto, muitos anunciarão. Versículo 11 a 14. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Quando eu tomo uma decisão de fazer aquilo que só eu posso fazer, o resultado é impactante. O resultado é transformador. No entanto, é interessante sabermos que essa transformação não alcança somente minha vida, mas também alcança todos aqueles que estão ao meu redor ou na minha circunvizinhança. Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. O que está prestes a acontecer com este homem, o que vai acontecer com a vida dele, vai repercutir em toda a circunvizinhança. Vai ser um impacto para aquele povo. Vai ser um impacto para aquele povo. Quando a legião de demônio que estavam escravizando aquele homem avistou a grande manada de porcos que estavam pastando ali pelo monte, pediram para Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos nele. Eles não queriam que Jesus enviasse ele para as prisões, porque ali eles ficariam retidos até o julgamento final. Quando eles avistam os porcos, eles pedem para ir para os porcos. Agora, interessante, o que é que eu tenho pedido a Deus? Será que o que eu tenho pedido a Deus anda de conformidade com a sua vontade? Será o que eu tenho feito, ou que eu já fiz, ou que eu continuo fazendo, anda de conformidade com a vontade soberana de Deus? Veja que existe uma sequência de princípios seguida. Por quê, pastor? Eles poderiam, eles quem? Os demônios, a legião de demônios, poderiam pelo menos ter tentado fugir, se camuflar, se disfarçar, vestir-se com outra aparência para tentar enganar Jesus. Mas não foi isso o que aconteceu. Primeiro, que não adianta se esconder de Deus. Ele conhece os seus passos, suas reações, suas atitudes. E nem mesmo a palavra chega à nossa boca, ele já sabe o que nós iremos ou queríamos falar. Se vamos pedir somente, se vamos adorá-lo em espírito e verdade, se vamos exaltar o seu nome, Deus já sabe. Mas pastor, por que é preciso eu louvar, eu adorar? Por que eu preciso declarar com a minha boca? Porque ele quer testificar com seu coração. Vocês estão aqui com uma única razão, não existe outra razão: adorar a Deus, se preparar porque Jesus está voltando. Isso não é história de carochinha. Jesus está às portas. Uma hora para outra esse céu vai se rasgar. Não adianta ter roupa bonitinha, cabelo pintadinho, não adianta. Se não estiver no prumo, vai ficar. E tem mais: o que vai acontecer aqui nessa terra, depois que Jesus levar sua noiva, nunca, a Bíblia diz que nunca aconteceu. Por isso que Jesus fala através de João: aquele que estiver sujo, que se suje ainda mais, mas aquele que estiver limpo, que limpe-se cada vez mais. Então veja o estado desse homem. Será que a minha vida não se assemelha à vida desse homem? A minha vida pregressa, há 20 anos atrás, quando eu não conseguia me libertar da prostituição, quando eu não conseguia me libertar das drogas, quando eu não conseguia me libertar da mentira,
da falsidade. Será que a minha vida não se assemelha? Claro que se assemelha. Esse homem aqui tipifica a vida da gente lá atrás, ou em algo que estamos vivendo, em algo que você não consegue se libertar. Muitas vezes você rompe num lado e eu não consigo romper em outro. Por quê? Porque todos nós somos fragilizados, todos nós somos imperfeitos, com um diferencial: estamos buscando aquele que é perfeito para agradá-lo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então existe uma sequência de princípios. Eles poderiam muito bem ter se camuflado, mas ao contrário disso, ele vai de encontro a Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus e se prostra diante dele. Vejamos o que acontece. Versículos 6 a 9. Quando de longe ele viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Temos o costume de fugir. Você ouviu? Temos o costume de fugir. Temos o costume de procrastinar. Temos o costume de se esconder. Temos o costume de pedir e recebemos, porque Deus é fiel. Porém, em dado momento, continuo pedindo. Aí Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem por seus próprios deleites. Quando Jesus nos comissionou para esta missão, para a construção desse legado, eu não sabia qual era o nome da igreja, eu não sabia qual era a missão da igreja, eu só sabia que um dia eu e a pastora, nós teríamos que começar. E quando foi uma noite, eu adentrei a madrugada orando e comecei a conversar com o Senhor, assim como eu estou conversando com você. Meu Deus, olha, tu me deste o dom de compor louvores, músicas ao teu nome, e eu coloco o nome dessas músicas, o nome que eu quero, escolho, mediante a letra, eu escolho e coloco. Mas eu não sei o nome dessa igreja, eu não sei, Senhor. Quando eu disse isso, eu tinha certeza que era a voz de Deus. Foi muito forte no meu coração assim, Isaías 35. Eu não contei pipoca, abri Isaías 35. No versículo 8 diz: e haverá um caminho, haverá uma estrada, e esse caminho será chamado caminho de santidade. A partir daí ele começa a descrever: esse caminho é para os escolhidos, os impuros não ficarão. Quem são os remidos? São aquelas pessoas que entregaram sua vida a Jesus, aquelas pessoas que recebem o discipulado, aquelas pessoas que se comprometem à sua igreja local. São essas pessoas que o texto está falando. São essas pessoas que estão incluídas na missão dessa igreja. O que nós temos que fazer como pastor é discipulá-los, é amá-los, é conduzir vocês para um lugar onde não haverá outro lugar igual a ele. Esse lugar nós só vamos sair em direção ao seu endereço e chegarmos nele se nós realmente perseverarmos, se nós continuarmos crendo que Jesus é o máximo para a minha vida. Eu amo a Deus acima de tudo, com toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Quando eu digo que eu amo, aí eu vou dizer também, declarar que o segundo mandamento, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então nós temos o costume de fugir, se isentar de responsabilidades, que só diz respeito a nós mesmos. E com isso, colocamos a culpa nas pessoas, na igreja, no pastor, na pastora, no discipulador, na discipuladora. A música não agrada a todos, a homilia é enfadonha, é cansativo, demora muito. E tudo isso, sem percebermos, que tira o brilho da única razão de eu estar aqui, que é adorar, celebrar e se preparar para embarcar numa viagem sem volta. Porém, será a melhor viagem que faremos de todas as viagens que já fizemos um dia. E o destino dessa viagem é a eternidade. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Isaías 55, versículo 17.
E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Conclusão, versículo 14 e 15. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela região, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A primeira coisa que aconteceu com aquelas pessoas que estavam tratando os porcos foi que elas se encheram de temor e fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Observe que não foi Jesus que mandou eles entrarem nos porcos. Você entendeu? Observe que não foi Jesus que mandou os espíritos malignos entrar nos porcos. Apenas permitiu. Foram os demônios e não o Senhor que causaram a destruição. O fato de Jesus ter permitido o ato não o torna mais responsável pelo mal de qualquer qualidade só porque o permite, não. O fato de Deus permitir que coisas más aconteçam, isso não quer dizer que é responsabilidade dele. O diabo afligindo Jó é um exemplo disso. Há uma permissão de Deus, mas não é responsabilidade de Deus, porque não é a vontade soberana dele. E temeram não o homem que foi curado, mas o notável poder que o tinha curado. Estavam conscientes do poder sobrenatural na pessoa de Jesus Cristo, mas inconscientes do seu infinito amor e misericórdia. Eita Jesus, isso aqui é muito sério. Você já viu pessoas assim, ficam extasiados, ficam eufóricos quando ela vê uma libertação? Estão conscientes que quem está fazendo aquele milagre é o Senhor. Elas estão conscientes do poder sobrenatural do Deus Altíssimo. Interessante, elas são inconscientes do seu grande amor e da sua graça, da sua misericórdia. Aí o que é que acontece? Elas não se rendem, elas são curadas, elas recebem o milagre, mas ela não quer aquele que realizou o milagre. E o tempo está passando, a porta vai fechar, e tem mais. Quando ela fechar, a mesma coisa que aconteceu na época de Noé irá acontecer. Foi o que Deus fez? Fecha a porta, Noé. Noé, pá, fechou a porta. Foi o que Deus fez? Calafetou com betume. Por quê? Porque ele sabia que na hora do pega para capar, Noé ia ser tentado a abrir a porta. Mas aqui não vai ter não, querido, viu? Não vai ter. Ele já veio como ovelha, agora ele virá como o leão da tribo de Judá. Você entendeu? Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Sem o saber, imploraram a fonte da bênção e salvação em potencial que se retirasse do seu território. Eles ficam tão apavorados com o poder de Jesus que eles pedem para Jesus sair dali, para que ele se retirasse do seu território. Veja aí para terminar, versículo 18 e 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Você vê que coisa grandiosa. Qual era a vontade dele? É correta a vontade dele? Sim, é mais do que correto. É mais do que correto. Ele pediu para seguir Jesus, assim como o cego Bartimeu, depois que foi curado, seguiu Jesus. Mas Jesus tinha algo mais precioso para eles: volte para sua casa, volte para dentro da sua casa e diga-lhe o que Deus lhe fez. Mas volte para dentro da sua casa e comece a mostrar com sua vida, não com palavras, com atitudes,
testemunho de vida, transformação. Volte para lá. Existe um princípio básico sob a ordem de Cristo. Qual é, pastor? O homem nem a mulher é liberto da escravidão apenas pelo prazer de desfrutar a liberdade concedida por Deus, não, meu amado. Mas ele é liberto para testemunhar aos outros em relação ao divino libertador, ao Messias, ao Filho do Deus Altíssimo. Não fomos libertos apenas para desfrutar dessa libertação. Não, nós somos libertos para libertar outros. Nós somos libertos para fazer a diferença em um mundo corrompido, onde as pessoas só olham para você pelo que você tem e pelo que você aparentemente apresenta ter, assentado e vestido. Amém?